o FGP, será criado, administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente por instituição financeira controlada direta ou indiretamente pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4º da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Parágrafo 1º. O Estatuto e o Regulamento do FGP serão aprovados em Assembleia dos Cotistas. Parágrafo 2º. A representação da União na Assembleia dos Cotistas dar-se-á na forma do inciso 5 do artigo 10 do Decreto-Lei 147. Parágrafo 3º. Caberá à instituição financeira deliberar sobre a gestão e alienação dos bens e direitos do FGP, zelando pela manutenção de sua rentabilidade e liquidez. Artigo 18. O Estatuto e Regulamento do Fundo devem deliberar sobre a política de concessão de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos do Fundo. Parágrafo 1º. A garantia será prestada na forma aprovada pela Assembleia dos Cotistas nas seguintes modalidades. Inciso 1. Fiança, sem benefício de ordem para o fiador. Inciso 2. Penhor de bens móveis ou de direitos integrantes do patrimônio do fundo, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da garantia. Inciso 3. Hipoteca de bens imóveis do patrimônio do fundo. Inciso 4. Alienação fiduciária, permanecendo a posse direta dos bens com o fundo ou com o agente fiduciário por ele contratado antes da execução da garantia. Inciso 5. Outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a titularidade ou posse direta dos bens ao parceiro privado, antes da execução da garantia. Inciso 6. Garantia real ou pessoal vinculada a um patrimônio de afetação constituído em decorrência da separação de bens e direitos pertencentes ao fundo. Parágrafo 2º. O fundo poderá prestar contragarantias às seguradoras, instituições financeiras e organismos internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações pecuniárias dos cotistas em contratos de parceria público-privadas. Parágrafo 3º. A quitação pelo parceiro público de cada parcela de débito garantido pelo fundo importará exoneração proporcional da garantia. Parágrafo 4º. O fundo poderá prestar garantia mediante contratação de instrumentos disponíveis em mercado, inclusive para a complementação das modalidades previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. O parceiro privado poderá acionar o fundo nos casos de: inciso 1. Crédito líquido e certo, constante de título exigível, aceito e não pago pelo parceiro público após 15 dias contados da data de vencimento. Inciso 2. Débitos constantes de faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público após 45 dias contados da data de vencimento, desde que não tenha havido rejeição expressa por ato motivado. Parágrafo 6º. A quitação de débito pelo fundo importará sua subrogação nos direitos do parceiro privado. Parágrafo 7º. Em caso de inadimplemento, os bens e direitos do fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as obrigações garantidas. Parágrafo 8º. O fundo poderá usar parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às suas autarquias, às suas fundações públicas e às suas empresas estatais dependentes.
Parágrafo 9. O fundo é obrigado a honrar faturas aceitas e não pagas pelo parceiro público. Parágrafo 10. O fundo é proibido de pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado. Parágrafo 11. O parceiro público deverá informar o fundo sobre qualquer fatura rejeitada e sobre os motivos da rejeição no prazo de 40 dias, contado da data de vencimento. Parágrafo 12. A ausência de aceite ou rejeição expressa de fatura por parte do parceiro público no prazo de 40 dias, contado da data de vencimento, implicará aceitação tácita. Parágrafo 13. O agente público que contribuir por ação ou omissão para aceitação tácita de que trata o parágrafo 12 ou que rejeitar fatura sem motivação será responsabilizado pelos danos que causar em conformidade com a legislação civil, administrativa e penal em vigor. Artigo 19. O fundo não pagará rendimentos a seus cotistas, assegurando-se a qualquer deles o direito de requerer o resgate total ou parcial de suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda não utilizado para a concessão de garantias, fazendo-se a liquidação com base na situação patrimonial do fundo. Artigo 20. A dissolução do fundo, deliberada pela Assembleia dos Cotistas, ficará condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos garantidos ou liberação das garantias pelos credores. Parágrafo único. Dissolvido o fundo, o seu patrimônio será rateado entre os cotistas, com base na situação patrimonial à data da dissolução. Artigo 21. É facultada a constituição de patrimônio de afetação, que não se comunicará com o restante do patrimônio do fundo, ficando vinculado exclusivamente à garantia em virtude da qual tiver sido constituído, não podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer ato de constrição judicial decorrente de outras obrigações do fundo. Parágrafo único. A constituição do patrimônio de afetação será feita por registro em cartório de registro de títulos e documentos, no caso de bem imóvel, no cartório de registro imobiliário correspondente. Artigo 22. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto de parcerias já contratadas não tiver excedido no ano anterior a 1% da receita corrente líquida do exercício e as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes não excedam a 1% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social, PIPs, instituído pela Lei 10.735, as aplicações em fundos de investimentos criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parceria público-privada. Artigo 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma de legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parceria público-privada, bem como para a participação de entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma de legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada.